Por que insistimos em alimentar justamente aquilo que nos corrói por dentro? O que nos faz confundir fúria com poder, impulso com liberdade? Talvez porque nos acostumamos a reagir como resposta automática, como se sentir fosse mais importante do que pensar. A boa notícia é, existe outro caminho. A má notícia, dele exige que você destrua partes suas que sempre achou indispensáveis. Miyamoto Musashi compreendeu isso séculos atrás. Não porque estudou filosofia, mas porque viveu como se fosse uma. Samurai errante, estrategista silencioso, duelista invicto, o homem que matou mais de 60 adversários e nunca perdeu uma única vez. Como? Não foi sua técnica que o fez imbatível. Foi sua ausência de reatividade. Enquanto os outros sangravam por vaidade, Musashi permanecia imóvel, como se tivesse arrancado a alma de dentro do próprio ego. A primeira lição: o controle não está em dominar o outro, mas em não se deixar perturbar. Toda vez que você explode, alguém ganha controle sobre você. O insulto, a provocação, o tom elevado, todos são botões dispostos no seu corpo, esperando serem pressionados. E quando são, sua resposta não é sua, é uma reação programada. Você se torna previsível, manipulável. Musashi compreendeu que raiva é um tipo de coleira. Quem carrega consigo emoções desgovernadas já começa vencido. Ele aprendeu a se descolar da própria reação, a olhar o adversário como se estivesse vendo o vento. E o vento não fere quem se curva no tempo certo. Segunda lição: a verdadeira força está no vazio. Musashi dormia ao relento e comia como um monge mendicante, mesmo podendo ter conforto e prestígio. Ele fazia isso porque entendeu que o corpo que se amacia enfraquece a mente. Cada conforto é uma bengala que, um dia, será tirada, se quando isso acontecer, quem não aprendeu a andar sozinho cairá. Ele se impunha desafios voluntários. Caminhava quilômetros descalço, passava dias em silêncio absoluto, jejuava. Sua espada era treinada no mesmo ritmo de seu desapego. Para Musashi, uma mente afiada exigia sacrifício, se sacrifício exige coragem de dizer ou não ou algo que dá prazer imediato. Terceira lição: raiva é ego travestido de justiça. Por que você se sente ofendido? Por que a crítica dói tanto? Não é porque te machucam de verdade, mas porque tocam na imagem que você construiu de si. O ego é frágil como vidro, mas exige ser tratado como diamante. E por isso, vive quebrando. Musashi destruiu o próprio ego como quem quebra um espelho, não por ódio à própria imagem, mas por desprezo à ilusão. Ele não buscava elogios, não temia ser odiado, não esperava que o mundo o entendesse. Ele sabia que quanto mais você se importa com a opinião dos outros, mais você é refém deles. A batalha contra Arima Kirei, da primeira morte sem emoção. Aos 13 anos, Musashi enfrentou um mestre em espada que esperava uma luta cerimonial, formal. Musashi apareceu com um pedaço de madeira. Foi desprezado, humilhado, golpeado. E permaneceu em silêncio. Não porque não sentia dor, mas porque não via vantagem em reagir. Quando atacou, foi um golpe só. Preciso, letal. Não houve honra teatral, nem bravura inflamada, apenas um garoto que já compreendia o valor do cálculo sobre o descontrole. A raiva teria feito dele uma vítima. O silêncio o tornou vencedor. A ausência de resposta como forma de domínio. Pense no mundo como um grande palco. Todos estão gritando, atuando, exigindo atenção. Agora imagine alguém que entra nesse palco e não diz nada. Só observa. O silêncio desse alguém pesa mais que o grito dos outros. É assim que Musashi duelava. Ele não precisava intimidar com palavras, nem com gestos. Sua calma desestabilizava porque não era esperada. Em uma cultura de explosão, quem permanece quieto se torna imprevisível. E o imprevisível é o que mais assusta. Meditação sobre a morte, o fim como companheiro. Musashi pensava na própria morte todos os dias, se fazia isso sem morbidez. Para ele, o fim era apenas mais uma etapa da vida. Quem aceita a morte como certeza, para de temer as pequenas perdas. Você não se abala com um atraso no trânsito se já aceitou que um dia deixará de existir.
Essa consciência tira o peso dos ombros. Tira o eu mereço, o isso é injusto, o eles não podiam ter feito isso comigo. Nada disso importa quando se vive com o fim no horizonte. E quando nada te abala, você se torna perigoso, porque é livre. O duelo final, Sasaki Kojiro. O encontro mais lendário de Musashi foi com Sasaki Kojiro, celebridade nacional, conhecido por sua velocidade e elegância. Musashi chegou horas atrasado, propositalmente. Sabia que o atraso desestabilizaria o rival. Kojiro, tomado pela raiva, avançou. Musashi, tranquilo como um lago ao amanhecer, esperou. Um único golpe. E Kojiro caiu. Não foi a força que venceu. Foi a frieza. O código moderno de Musashi em viver sem ser movido. Isso não é sobre fingir ser um guerreiro antigo. É sobre cultivar uma mente que não precisa se defender. Uma alma que não precisa provar valor. Um corpo que não se curva diante de desconfortos. Quer parar de ser escravo da raiva? Aprenda a observar sem julgar. A andar sem esperar aplausos. A perder sem achar que o mundo te deve algo. Quando você não tem mais nada a proteger, se torna indestrutível. O guerreiro invisível. No mundo atual, onde tudo grita, onde cada notificação é uma guerra pelo seu foco, ser calmo virou heresia. Esperam que você reaja. Que grite de volta. Que prove que está certo. Que lute por visibilidade. Mas Musashi ensina o oposto, o verdadeiro guerreiro é aquele que atravessa o caos sem se deixar tocar. Ser invencível, hoje, não é ter músculos de aço ou frases de efeito. É não se abalar diante do desrespeito. É não negociar sua paz por causa de um comentário. É não responder só porque esperam uma resposta. Quem reage o tempo todo é previsível. E o previsível é controlável. Você já parou para pensar quanto da sua raiva vem de expectativas criadas por você mesmo? Esperar que os outros te compreendam. Que o mundo seja justo. Que o trânsito flua, que o chefe te valorize, que a vida obedeça às suas vontades. Quando isso não acontece, se raramente acontece, você explode. Mas não é o mundo que te irrita. É sua ilusão de controle que está ruindo. Ego ferido não grita por justiça, grita por atenção. Musashi não tinha tempo para isso. Sua vida era curta demais para ser gasta em ressentimento. Ele treinava sua espada como se treinasse o espírito. Não como forma de matar, mas como forma de purificar. A lâmina que cortava fora, antes já havia cortado por dentro. Você quer ser temido ou inalcançável? O mundo está cheio de pessoas que impõem respeito pelo medo. Mas o medo sempre cria resistência. O inalcançável, por outro lado, desarma. Porque não tem fraqueza aparente. Não se ofende. Não se vangloria. Não se explica. Você pode construir essa versão de si. Mas, para isso, precisará enterrar o que hoje te parece essencial, o desejo de aprovação, o vício em ter razão, a mania de revidar. O caminho da força interior exige que você morra em silêncio, muitas vezes, até que sobre só aquilo que ninguém pode tirar. E quando isso acontecer, você será como Musashi, e não um homem frio, mas um homem livre. O último silêncio. Há um poder secreto em quem permanece quieto diante do caos. Não é passividade. É soberania. É saber que o que vem de fora não tem poder algum, a menos que você entregue. Você não precisa de uma espada para vencer batalhas. Precisa de uma mente que não se curve diante do próprio orgulho. Precisa de uma alma que não arda por qualquer provocação. A raiva não é força. É distração. Musashi não deixou discípulos formais, mas deixou um legado invisível, o código do guerreiro interior. E esse código não depende de tradição, nem de sangue, nem de cultura. Ele pode ser praticado por qualquer um que esteja disposto a cortar aquilo que o mundo inteiro alimenta, o ego inflamado. Você quer vencer? Então silencie. Você quer ter paz? Então não reaja. Você quer ser forte? Então não se ofenda.
Pois como dizia o próprio Musashi, quando a morte não é mais temida, nada mais pode te dominar. E nesse momento, a fúria deixa de ter morada. O mundo grita. E você, simplesmente observa.